Olá, meu nome é Nathalie e eu vim falar um pouco sobre a minha pesquisa intitulada Influência do fenômeno El Niño e Oscilação Sul, o ENOS, nas vazões afluentes a usinas hidrelétricas brasileiras. Essa pesquisa foi orientada pelo professor Dr. Daniel Detzel. Inicialmente, o foco da minha pesquisa era encontrar uma forma de incluir informações climáticas relacionadas ao fenômeno ENOS em um modelo de geração de cenários de vazões afluentes às usinas. Porém, quanto mais eu pesquisava sobre o assunto, comecei a notar que a abordagem informacional ainda era pouco explorada na área. Então, meu foco mudou para identificar a transferência de informação entre um fenômeno climático, no caso o ENOS, e a série de vazões. Em teoria da informação, a entropia é uma propriedade estatística de um conjunto de dados e ela indica a quantidade de informação contida nessa série. Então, de maneira bem simples, quanto maior a entropia de uma série, mais informação ela carrega. E por a entropia ser uma propriedade relacionada ao conjunto de dados e não aos dados em si, ela pode ser aplicada em diversos processos para diversas análises. Na minha pesquisa, para avaliar a transferência de informação, eu utilizei a entropia de transferência. A entropia de transferência é um método que avalia dois ou mais processos inseridos em um sistema complexo com relação não necessariamente linear. Então, para isso, ela utiliza a dinâmica interna dos processos, ou seja, como eles se desenvolvem individualmente. Avalia também a causalidade, sendo causalidade os fatores que influenciam para a mudança de estado do sistema, e por fim a transferência de informação, que era o que mais me interessava. Essa é uma forma que considera não só a existência ou não dos processos, ou da interação desses processos, mas também considera o instante em que essa interação ocorre, o que é muito importante, porque isso pode alterar os resultados. Para isso, eu utilizei séries de vazões afluentes a 147 usinas hidrelétricas, sendo essas consideradas as mais relevantes para o planejamento do setor, e utilizei 9 índices do fenômeno ENOS. Esses índices são baseados em características físicas do fenômeno, e a partir deles você pode ter uma ideia de qual é a intensidade e qual é a fase que o fenômeno se encontra. Aqui eu apresento alguns resultados e dou um foco na região sul só para melhor visualização. Aqui, as áreas onde o azul é mais forte significa uma maior entropia de transferência, ou seja, o fluxo de informação entre o índice do fenômeno e a série de vazões da região é mais intenso. Além disso, essas bolinhas que estão no lugar das vazões, elas indicam a defasagem para que a máxima entropia de transferência ocorra. Essa defasagem significa o tempo que demora entre detectar uma mudança no fenômeno e observar uma alteração no regime de vazões. Considerando essa avaliação espacial e temporal aliada a uma abordagem informacional, pode ser destacado como diferencial da minha pesquisa, comparando com os estudos que já existem na área. Quando a gente modela um sistema complexo, onde vários processos ocorrem simultaneamente, eles sofrem influência um do outro em diferentes instantes de tempo, é importante que a gente faça uma avaliação de quais variáveis são mais relevantes para o modelo e como essa influência ocorre e com que intensidade. O mesmo ocorre quando a gente tenta modelar uma bacia hidrográfica, sendo que os processos compõem um sistema complexo. Então, uma análise como essa, da influência do fenômeno ENOS em uma série de vazões, pode ser de grande valia para o setor elétrico, porque assim eles podem fazer um planejamento de longo prazo com um modelo que se torna capaz de captar com maior precisão a variabilidade hidrológica. Mas, entendendo a variabilidade hidrológica e um modelo que seja mais preciso quanto a isso, é fácil de entender que esses resultados podem ser expandidos além do âmbito do setor elétrico. Então, eu posso generalizar isso que eu fiz e aplicar em outros modelos, essa incorporação de informações climáticas em um modelo de previsão ou simulação. Isso é de grande importância quando a gente fala de planejamento no geral, seja do uso, seja da operação de um sistema. Porque otimizando o planejamento, é possível diminuir o desperdício e, consequentemente, diminuir o custo de operação do sistema. Agradeço a atenção de todos e deixo aqui o meu contato para quem queira mandar dúvidas ou conversar sobre o assunto.